E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Fábio da Eletrotech. Vim trazer um vídeo rápido para vocês, somente para mostrar a simulação dos filtros de radiofrequência. Né? O que são esses filtros? Né? No setor de radiofrequência do smartphone, a gente contém filtros das bandas das operadoras. São filtros passa alta, passa baixa, passa faixa, né? São vários tipos de filtros. Aqui eu vou simular o filtro passa alta e passa baixa, né? Então, o que acontece no setor de radiofrequência dos smartphones? A gente tem a antena, essa antena, pessoal, ela capta todas as frequências que existem no nosso meio. Então, aqui ela capta frequência de rádio amador, frequência de TV, frequência de rádio FM, frequência de Wi-Fi, de Bluetooth, todo tipo de frequência. A antena capta tudo isso. E cabe ao circuito interno no setor de radiofrequência ir eliminando, né, as frequências indesejadas e deixar somente a frequência específica da operadora passar, né, conforme o SIM card que você colocou no aparelho. Né? Então aqui eu vou estar simulando, né, como se fosse várias frequências que a antena está captando. Então aqui eu tenho uma frequência de 8 Hz, nessa primeira aqui 8 Hz, a do meio 1 Hz e a última aqui 4 Hz. Então aqui simulando uma antena, né, ela está captando todas essas frequências, 8 Hz, 1 Hz e 4 Hz. Aqui, pessoal, né, posterior aonde a antena capta todos esses sinais de frequência, eu montei o primeiro filtro. Né? Quando a gente tem aqui um capacitor em série e na saída dele a gente tem uma bobina em paralelo, né? Pode ver que tem uma bobina com um lado aterrado. Né? Então na saída do capacitor em série, uma bobina em paralelo, aqui a gente montou um filtro passa alta. Né? Ou seja, as frequências mais altas irão passar, né, pela bobina e as frequências mais baixas, né, irão ser aterradas, ok? No outro filtro, pode ver que eu coloquei aqui um resistor em série e na saída do resistor em série a gente tem um capacitor em paralelo. Quando isso ocorre, pessoal, a gente montou um filtro passa baixa, ou seja, as altas frequências irão ser aterradas pelo capacitor, somente irão passar as baixas frequências. Ok? Eu coloquei aqui um osciloscópio, né, virtual para a gente estar fazendo a medição tanto na entrada, né, de todos os sinais de frequência misturados, captados pela antena. O osciloscópio 2 irá verificar o primeiro filtro, né, o filtro passa alta. E o terceiro osciloscópio a gente colocou na saída aqui do resistor, ao qual a gente vai medir as frequências baixas. Ok? Então, entrando três frequências, né? Três frequências sendo captadas pela antena, eu só quero aqui no meu filtro, né? O primeiro conjunto de filtro, que é o filtro passa alta, eu vou querer altas frequências, né? Qual frequência que eu escolhi aqui, né? Montando esse conjunto de filtro, né? O 4 Hz. Então pode ver que entre as três frequências misturadas, eu vou separar aqui o 4 Hz. Beleza? E aqui no filtro passa baixa, né, eu vou simular aqui 1 Hz, né? Eu vou pegar 1 Hz. Então passa baixa eu vou pegar entre as três frequências misturadas 1 Hz e o passa alta entre as três frequências misturadas o 4 Hz. Então simulando aqui o passa alta como se fosse uma frequência aí 3G e o passa baixa uma frequência de 2G. Né? E sendo aqui o 8 Hz, né, captado pela antena, uma frequência de 4G que eu não vou pegar. Então, simulando aqui um smartphone, onde pega somente a frequência 2 e 3G. Beleza? Então, vou dar o Start. Né? Vocês vão olhar aqui o primeiro osciloscópio, né, todas as frequências misturadas. O segundo é 4 Hz, né, uma frequência mais alta. E o terceiro osciloscópio é 1 Hz, né, uma frequência mais baixa. Então, dando um OK, o circuito começa a funcionar e eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo. Então, no primeiro osciloscópio aqui, né, na primeira tela visual do primeiro osciloscópio, a gente vê que é uma forma de onda aí toda misturada. Né? Então, aqui a gente encontra o 1 Hz, o 4 Hz e o 8 Hz, beleza? Considerando aí a captação da antena.
O primeiro filtro é um filtro passa alta, então aqui eu vou querer 4 Hz, então foi calculado aí o conjunto, né, capacitor, indutor, então aqui a gente montou um filtro LC, indutor, capacitor, e aqui eu tenho 4 Hz, pessoal, né, pode ver que eu selecionei uma frequência de 4 Hz. Como que eu sei que é 4 Hz aqui? Então aqui embaixo ó, a gente tem o tempo, né, o tempo que é o período, beleza? Né, aqui na horizontal, no osciloscópio. E na vertical, né, a gente tem a amplitude. Então, a amplitude e o período. O período é o tempo. Então, aqui ele começa a contar ó, 0, 2, 4, 6, 8. Aqui o tempo em segundos. A frequência, pessoal, né, a gente faz a medição aí de um ciclo completo de onda, né, em 1 segundo. Isso a gente chama de 1 Hz. Para a gente ter 4 Hz, né, então a gente tem que ter 4 ciclos de ondas em 1 segundo. Beleza? Então aqui, ó, se eu der um zoom para vocês, vocês vão ver que partindo do zero, né, a gente já considera-se contando, né, começando a contar. Então do zero, partindo para um pico máximo e um pico mínimo e voltando para o zero, a gente considera-se um ciclo. Então aqui a gente vai ter em 1 segundo, que é mais ou menos no meio aqui entre os dois, ó, né, de 0 a 2 no meio aqui, ó, a gente tem 1 segundo. Então, ó, dentro desse 1 segundo, se a gente verificar, a gente tem 4 ciclos completos aqui de onda. Então a gente considera-se 4 Hz. Beleza? Logo abaixo aqui, ó, no filtro passa baixa, a gente considera isso aqui, ó, partindo do zero, um pico máximo, né, um pico mínimo e volta para o zero. A gente conta um ciclo. Então, no meio do 2 aqui, ó, no tempo a gente tem 1 segundo. Então, esse 1 segundo aqui, ó, se a gente contar, a gente fecha aqui um ciclo de onda. Então, a gente tem 1 Hz. Beleza? Então, esse filtro, né, essa circuito que eu montei, a gente tem dois filtros, né? Um passa alta, onde ele pega 4 Hz, e a gente tem um passa baixa, onde a gente pega 1 Hz. E é assim que funciona o setor de radiofrequência. Né? A antena capta todos os tipos de sinais de frequência. Cabe, né, ao projetista projetar filtros internos, ao qual vai separar as frequências indesejadas e vai deixar passar, né, a frequência específica. Então, se ele quer 2100 Hz, né, 800 MHz, 900 MHz, né, 1800 MHz. É claro que aqui é uma simulação, então coloquei umas frequências bem baixas, né, 1 Hz, 8, 4 Hz. As frequências das operadoras em smartphones, né, são 800 MHz, 900 MHz, né, a gente já está falando em megahertz, né, então são 1 milhão, né, de hertz por segundo, né, 1 milhão de ciclos por segundo, então é uma frequência bem alta. Né? Se você pegar aí o 4G por volta de 2.100, 2.400, né? Então são frequências bem altas, beleza? Claro que o nosso osciloscópio não consegue medir esse tipo de frequência, né, nos smartphones. A gente precisaria de um analisador de espectro para a gente poder medir as frequências tão altas assim em smartphones. Mas para a gente simular aqui, nesse simulador de circuito, para vocês entenderem, já é o suficiente. Né? Então aqui eu montei o passa alta e o passa baixa e já explicando para vocês como que funciona, né, essa divisão aí, beleza? Então aqui é feito cálculos, né, para a gente ter o valor do capacitor, né, o valor do indutor, da bobina, né? Aqui no filtro passa abaixo o valor do resistor, o valor do capacitor. Então a gente tem que fazer cálculos para a gente obter na saída a frequência que a gente deseja. Tanto passar, né, uma frequência alta quanto uma frequência baixa, beleza? Lembrando que aqui nesse setor de radiofrequência a gente pode conter, né, indutores, bobinas em paralelo, né, ou seja, ligado ao terra, porque não vai ocasionar um curto, pessoal. Né? Não vai ocasionar um curto porque não passe tensão de alimentação. Aqui não circula voltagem, né? O popular voltagem que o pessoal fala que é a tensão de alimentação, né, de algum setor. Aqui simplesmente circula frequências, né? Frequências são ondas eletromagnéticas, então não causa curto. Então aqui pode conter, né, bobinas em paralelo, porque é somente para montar esses tipos de filtros, né? Filtro frequências altas, baixas. A gente tem também conjunto de filtros
passa faixa, deixa passar uma determinada faixa, né, específica de frequência, e os demais frequências são eliminados, beleza? Então um vídeo aí meio rápido, né, até estendi um pouco para explicar para vocês como que funciona o setor de radiofrequência e como são montados os filtros das operadoras. Valeu, pessoal! Então é isso daí, né? Agradeço aí a visualização de vocês, compartilhe o vídeo, né? Deixe um like aí se vocês gostaram, clique no sininho, né, que está logo abaixo aí, notificações, beleza? Valeu, pessoal, abraço, até mais, obrigado.